relatório inicial, arquivado sob um código numérico irrelevante em algum servidor governamental esquecido, descrevia o caso zero com uma frieza clínica que beirava o absoluto desrespeito. Não havia nomes no documento, apenas coordenadas geográficas precisas e uma série de medições biométricas que desafiavam todo o entendimento médico tradicional da época. Tudo começou em uma periferia industrial cinzenta, onde um operário de meia-idade começou a reclamar de uma rigidez profunda e persistente nos joelhos. Para os médicos de plantão, parecia apenas o desgaste natural de uma vida de esforço físico contínuo, algo que analgésicos comuns e repouso resolveriam em poucos dias. Mas a dor dele era diferente de qualquer inflamação conhecida. Não latejava nem queimava. Era uma pressão interna, constante e sorda, como se algo invisível estivesse tentando expandir violentamente dentro de um espaço que já estava completamente ocupado por carne e sangue. Os analgésicos falharam de forma miserável. Morfina e opioides sintéticos não pareciam sequer arranhar a fonte daquele desconforto alienígena e profundo. Em menos de uma semana, o caso isolado transformou-se em centenas de relatos idênticos que inundavam os hospitais das grandes metrópoles. As queixas eram assustadoramente consistentes, as articulações estavam travando, mas não devido a espasmos musculares ou falta de lubrificação. Era algo puramente estrutural. Quando as primeiras radiografias de alta definição chegaram às mãos dos especialistas, o silêncio nas salas de laudo tornou-se denso e sufocante. Onde o atlas de anatomia previa apenas cartilagem flexível e o espaço vazio do fluido sinovial, manchas brancas e opacas surgiam com uma nitidez perturbadora. Não eram tumores desorganizados ou crescimentos erráticos. Eram novos pontos de ossificação perfeitamente formados, surgindo onde a biologia humana nunca permitiu a existência de osso, redesenhando a arquitetura interna do esqueleto sem qualquer aviso ou permissão genética. Dr. Ares, um patologista experiente que passara décadas catalogando as falhas da carne, observava esses dados com um pavor técnico crescente. No entanto, o horror deixou de ser meramente acadêmico quando ele cruzou a soleira de casa e viu sua filha, Elisa. Ela sempre fora o símbolo da agilidade e da leveza, uma bailarina nata cuja graça parecia ignorar as leis da gravidade. Mas agora, Elisa estava sentada à mesa da cozinha, o rosto pálido e o olhar perdido, tentando inutilmente segurar um simples copo de água. Sua mão tremia de uma forma peculiar, não por fraqueza nervosa, mas por uma resistência mecânica, como se as engrenagens de seu pulso estivessem sendo trocadas por peças de metal pesado. Ares aproximou-se, e ao tocar o braço da filha, sentiu um calor febril irradiando intensamente debaixo da pele, uma atividade metabólica frenética que consumia a energia vital dela em uma velocidade alarmante. Com o avançar dos dias, a mudança silenciosa tornou-se impossível de esconder. Elisa começou a se mover de uma forma que desafiava a lógica da anatomia terrestre. Seus gestos eram precisos, porém estranhamente angulares, quase coordenados por uma inteligência fria externa ao seu próprio cérebro. O momento em que o mundo de Ares realmente desabou foi ao observá-la na penumbra da sala. Elisa esticou o braço para alcançar um livro e, com um estalo seco que ecoou pelas paredes como madeira velha se partindo sob pressão, seu cotovelo não apenas se moveu, mas se dividiu em uma nova e impossível geometria. Onde antes existia uma única articulação, agora manifestavam-se 3 pontos distintos, permitindo que seu braço se contorcesse em direções que a natureza humana jamais ousou explorar. O governo tratou o fenômeno como um surto viral sem precedentes, impondo quarentenas rigorosas. Centros urbanos foram rapidamente isolados por patrulhas armadas e cercas eletrificadas. Contudo, faltavam os sintomas clássicos de qualquer infecção conhecida. Não havia febre alta ou o rastro de cadáveres que acompanha as grandes epidemias históricas. O que ocorria era uma reorganização biológica absoluta e compulsória. Nas ruas, Ares via pessoas paradas em esquinas, imóveis por horas a fio, enquanto seus corpos trabalhavam em silêncio absoluto para sustentar as novas estruturas que cresciam em seu interior. Ares passava as madrugadas silenciosas analisando com obsessão as amostras que coletava secretamente de Elisa.
O microscópio revelava uma traição biológica sem qualquer precedente ou igual. As células não estavam morrendo. Elas estavam sendo ativamente reprogramadas. O DNA humano estava sendo reescrito como se um arquiteto cósmico tivesse decidido que nossa forma atual era meramente um esboço grosseiro para algo muito mais vasto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Ele observou Elisa através da fresta da porta do quarto. A jovem olhava para as próprias mãos, vendo a pele esticar dolorosamente sobre novas protuberâncias ósseas que surgiam a cada hora. Ares percebeu que ela não estava doente. Elisa não era uma paciente. Ela era o solo fértil de um processo de edição implacável, onde a humanidade era apenas a matéria-prima bruta para uma criação que não precisava de alma humana para existir. O ritmo das transformações acelerou de forma vertiginosa, transformando a quietude das noites em uma sinfonia grotesca de marteladas biológicas. Aris, trancado em seu escritório ou sentado ao pé da cama de Elisa, ouvia o som seco de ossos se partindo, seguido imediatamente pelo ruído úmido e viscoso de tecidos se expandindo. Não era uma destruição simples. Era uma reconstrução frenética e cruel que ignorava o sono e a sanidade. A cada estalo vibrante, uma nova haste de cálcio ou um feixe de fibras desconhecidas se acomodava sob a pele da filha, redesenhando seu corpo em tempo real com uma precisão matemática assustadora. O que antes era o corpo ágil de uma bailarina, agora se assemelhava a um projeto de engenharia brutalista, onde a estética humana dava lugar a uma funcionalidade alienígena e implacável. As articulações extras que surgiam nos cotovelos e ao longo da coluna vertebral não eram mais erros genéticos ou inflamações. Ares percebeu, com um calafrio na espinha, que aquela nova configuração possuía uma lógica mecânica impecável, impossível para a evolução natural. Elas serviam para distribuir um peso que o esqueleto humano original jamais suportaria, criando múltiplos pontos de ancoragem e alavancagem. Era como se a biologia estivesse preparando aqueles corpos para carregar toneladas, transformando-os em suportes de carga para uma estrutura invisível, porém imensa, que ainda estava por vir. Cada nova articulação era um reforço estrutural, uma viga erguida dentro da carne para sustentar o nascimento de algo que desafiava a gravidade. A comunicação com Elisa tornou-se impossível, mergulhando Aris em uma solidão profunda e gélida. A voz humana foi substituída por um zumbido vibracional constante e gutural que parecia emanar do centro do seu peito, fazendo os móveis do quarto tremerem em uma frequência baixa e perturbadora. Aris olhava para os olhos da filha e via neles um brilho de consciência aprisionada. Um desespero mudo que gritava atrás de uma máscara de carne que já não lhe pertencia. O amor que ele sentia estava sendo corroído por um horror científico paralisante. Ele já não via a filha, mas sim um espécime de algo que a ciência nunca ousou imaginar. Uma crisálida de osso e desespero absoluto. Lá fora, o cenário urbano havia se transformado em um jardim de pesadelo composto por estátuas de carne viva. Milhares de pessoas permaneciam em pé nas avenidas, imóveis, com os troncos engrossados por protuberâncias que as ancoravam firmemente ao solo asfáltico. Elas não caíam nem buscavam comida. Eram pilares vivos, expandindo-se para cima, ocupando a cidade com uma arquitetura de ossos que começava a se entrelaçar entre os indivíduos, formando arcos biológicos sobre as ruas desertas. A cidade estava sendo lentamente substituída por uma colônia de estruturas orgânicas fixas e monumentais, transformando a metrópole em um templo de carne. O aspecto mais cruel dessa metamorfose era a preservação da lucidez total das vítimas. Relatórios médicos interceptados por Aris confirmavam que as funções cerebrais permaneciam intactas, embora isoladas do controle motor. Eles sentiam cada fibra se rasgando, cada osso se transformando em uma viga rígida e fria. Estavam presos dentro de suas próprias carcaças em mutação, testemunhas conscientes de sua própria desumanização, sentindo o mundo ao redor, mas incapazes de piscar um olho ou pedir socorro. Eram prisioneiros em uma prisão de ossos, onde a própria biologia era o carcereiro implacável que ignorava a alma humana em favor da forma geométrica.
A pele de Elisa estava agora esticada ao ponto de se tornar translúcida, como um pergaminho fino e úmido. Por baixo dessa membrana frágil, sombras geométricas moviam-se lentamente, revelando ângulos agudos, arestas perfeitas e formas hexagonais que nenhum organismo deveria possuir. A luz atravessava a pele dela, mostrando uma malha complexa de filamentos que brilhavam com um fulgor metálico opaco sob o tecido subcutâneo, sugerindo que o que estava crescendo ali dentro era algo muito mais denso e durável do que a simples cartilagem. O corpo dela não passava agora de uma embalagem prestes a ser descartada. Em um momento de puro desespero, tentando aliviar a pressão visível que parecia estar sufocando a perna de Elisa, Ares pegou um bisturi estéril. Com as mãos trêmulas e o coração martelando, ele fez um corte profundo no local onde uma nova vértebra tentava romper a superfície da panturrilha. Ele esperava o jato familiar de sangue vermelho, o sinal de que ela ainda era humana por dentro. No entanto, o que viu o fez recuar em um pânico cego. Da ferida aberta não brotou uma única gota de sangue. Em seu lugar, uma substância metálica e fibrosa, cinzenta e extremamente densa, vazou lentamente. Antes que Ares pudesse reagir, a substância se fechou de forma agressiva sobre o metal do bisturi, como se o organismo agora fosse capaz de digerir e integrar qualquer elemento externo que ousasse interromper sua construção final. O silêncio sepulcral no quarto de Elisa foi abruptamente estilhaçado por um som que Ares jamais esqueceria. O ruído violento de um tecido denso e pressurizado sendo rasgado de ponta a ponta. Não era apenas a pele que cedia sob a tensão insuportável. Era a própria realidade biológica da filha, que se desmoronava diante de seus olhos. O volume do som aumentou até se tornar uma cacofonia insuportável de estalos secos, como se milhares de galhos de madeira morta fossem quebrados ao mesmo tempo, misturados ao sibilar de gases químicos, escapando de juntas que nunca deveriam ter existido em um ser vivo. Em um espasmo final e brutal, a estrutura interna de Elisa rompeu definitivamente as barreiras da carne. O corpo humano, que Ares conhecia em cada detalhe anatômico e amava com cada fibra de seu ser, foi literalmente aberto de dentro para fora, como uma crisálida de pesadelo que já não suportava a grandeza e a rigidez da criatura que abrigava em seu âmago. O que emergiu daquele rompimento não possuía olhos, boca ou qualquer traço de fragilidade orgânica que Ares pudesse reconhecer. Era uma forma geométrica de perfeição absoluta, composta por ângulos impossíveis e superfícies de um cinza metálico e opaco que parecia absorver a luz fraca da luminária caída no chão. Era algo frio, imenso, e emanava uma autoridade silenciosa que fazia a biologia humana parecer um erro rudimentar de design, um rascunho grosseiro descartado pelo tempo. O corpo de Elisa, antes o centro de todo o mundo de Ares, agora não passava de tiras inúteis e pálidas de tecido, penduradas precariamente nas arestas afiadas daquela nova e imponente entidade. A estrutura começou a se expandir lentamente, elevando-se em direção ao teto, ignorando completamente as leis da anatomia humana, enquanto se solidificava em uma torre de precisão matemática e beleza gélida. Ao olhar pela janela, Ares testemunhou o mesmo fenômeno repetindo-se em uma escala monumental e aterrorizante. O horizonte da cidade estava sendo reescrito em questão de segundos. Os pilares vivos que outrora foram seus vizinhos, amigos e completos estranhos eclodiram simultaneamente por todas as ruas. Onde antes havia um movimento caótico de pessoas e carros, agora erguiam-se obeliscos orgânicos e estruturas radiais que se entrelaçavam em um padrão complexo, formando uma rede geométrica que começava a cobrir o céu como uma abóbada de osso e metal. O caos visual era absoluto. A arquitetura de concreto e vidro construída pelos homens parecia pequena, frágil e patética diante daquela nova floresta de formas puras que brotava diretamente da carne da população. Não se ouviam gritos humanos, apenas o som rítmico e metálico da conclusão de um projeto milenar que finalmente encontrava sua forma final sobre a terra. Com as mãos trêmulas e o coração envolto em uma névoa de choque, Dr. Ares aproximou-se do que restara de sua filha no centro do quarto. Ele estendeu os dedos, movido por um resquício desesperado de instinto paternal,
tentando encontrar algum calor, alguma evidência ínfima de que Elisa ainda estivesse ali, escondida em algum lugar sob aquela perfeição mineral. No entanto, ao tocar a base da estrutura, seus dedos encontraram apenas uma carcaça de cálcio vazia, seca e quebradiça como gesso velho. Era uma casca inerte e sem vida, uma embalagem biológica descartada que já não continha sangue, alma ou qualquer resquício de memória. A substância que restava era áspera ao toque e fria como o vácuo do espaço. O que quer que Elisa tivesse sido um dia, fora consumido integralmente como combustível para alimentar a ascensão daquela geometria implacável e magnífica. Uma amarga e avassaladora percepção atingiu Aris como um golpe físico no estômago. A raça humana nunca fora o ápice da criação, nem o mestre do próprio destino evolutivo. Através de milênios de história, guerras e arte, a humanidade fora apenas o solo fértil, um substrato biológico conveniente e rico em minerais, destinado unicamente a nutrir e proteger as sementes de algo vastamente superior. Eles eram apenas o andaime temporário e necessário para a construção de um monumento eterno, que agora os ignorava completamente. A carne, o sangue, as emoções complexas e a longa história dos homens não passavam de fertilizante bruto para que essas entidades geométricas pudessem finalmente eclodir e herdar o mundo. O silêncio que se instalou após a grande eclosão foi mais aterrorizante do que qualquer estrondo ou som de osso quebrando. Era um silêncio absoluto e perfeito, totalmente desprovido de respiração, batimentos cardíacos ou lamentos. As novas criaturas permaneciam imóveis e majestosas, ocupando seus lugares na nova ordem mundial como peças fundamentais de um mecanismo cósmico que finalmente começava a girar. Ares sentou-se no chão gélido, cercado pelos destroços inúteis de sua ciência e de seu coração partido, observando as sombras longas e geométricas projetadas pelas estruturas que agora dominavam o horizonte. Não havia mais espaço para o homem, apenas para a pureza da forma e o silêncio eterno de uma espécie que nunca precisou de palavras para conquistar o universo. A era da carne e do sentimento havia terminado, e o novo mundo, frio e matematicamente exato, apenas começava a existir sob o olhar vazio das carcaças que um dia foram chamadas de seres humanos.